Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. Recebo o meu abraço fraterno, amigo ouvinte do Burkecast, e a minha saudação cordial a todos vocês que compõem a audiência conservadora, que nos ouve desde as mais diferentes regiões do Brasil e do mundo. Meu nome é Aramis de Barros, eu transmito desde Navegantes, do charmoso litoral catarinense. O Burkecast é a sua companhia semanal para uma boa reflexão sobre temas contemporâneos de interesse do público conservador. Nosso programa é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma EAD feita para ajudar você a se aprofundar no tema do conservadorismo, que também vai equipá-lo com informações relevantes para o enfrentamento dessa guerra cultural que se desdobra nos nossos dias. Lembrando a você que as entrevistas anteriores do Burkecast estão disponíveis pelas mídias tradicionais, como por exemplo YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple e Google Podcasts e Anchor. O convidado dessa edição extra do Burkecast já nos deu a honra da sua presença recentemente, no episódio 21 do nosso programa, discorrendo de forma muito elucidativa sobre as raízes comunistas da ONU. Ele é graduado em Filosofia pela Federal de Pelotas, mestrado pela Federal de Santa Maria e doutorado pela PUC do Rio Grande do Sul. Participou do programa de pós-graduação em Filosofia pela State University de Nova York e foi professor convidado de Harvard em 2010. Ele é professor do Departamento de Filosofia e coordenador adjunto do programa de pós-graduação em Filosofia da UFPEL. Sua experiência filosófica tem ênfase em ética, filosofia política e do direito, direito natural e filosofia da religião. Ele é membro da American Philosophical Association, é casado com Silvia, tem 6 filhos e está atualmente residindo em Brasília, Distrito Federal, de onde, mais uma vez, ele nos atende gentilmente. Assim, para conversarmos e expormos uma denúncia de manipulação midiática, eu tenho a honra de receber novamente no Burkecast o doutor Carlos Adriano Ferraz. Meu prezado doutor Carlos Adriano, meu muito obrigado por nos atender novamente nessa edição extra do Burkecast. Eu gostaria de ouvir as suas palavras iniciais, por obséquio. Muito obrigado, Aramis, obrigado pela apresentação, muito obrigado também pelo convite, né, novamente para participar do podcast junto ao Instituto Burke, né, do Burkecast, né. Acho, como eu já havia dito na outra ocasião, muito importante, né, que nós tenhamos esses espaços, né, espaços conservadores, espaços de pluralismo, de diversidade, porque nós temos um público bastante carente e ansioso, né, eu diria, por esse tipo de debate, por esse tipo de informação, né, que o Burkecast oferece, né, com todas as suas entrevistas, enfim, né, essas conversas, esses bate-papos, né, sobre temas que nós não vamos encontrar na mídia de uma maneira mais abrangente, né. Então, é muito gratificante, né, não só saber que existe um meio, né, uma mídia como o Burkecast, né, mas poder participar dela também, né, e trazer aqui algumas informações ou esclarecimentos que dificilmente poderão ser feitos, né, de outra forma ou no outro veículo, né. Muito embora, felizmente, nós tenhamos hoje acompanhado, né, um crescimento de outros meios, de outros jornais alternativos, né, ou ainda de uma mídia mais descentralizada, né, ou seja, uma mídia mais livre, né, que busca pelo conhecimento, que busca, enfim, pela verdade a respeito dos fatos que são divulgados, etc. Né? Então, é muito gratificante poder estar aqui. Te agradeço novamente por esse convite, né, por participar do Burkecast, e também, né, gostaria de agradecer aos ouvintes, né, que não só os que estão ouvindo pela primeira vez, né, a nossa conversa, mas também aqueles que tiveram a oportunidade de assistir a nossa conversa anterior, né, sobre as raízes comunistas da Organização Mundial, da ONU, da Organização das Nações Unidas, né. Acho que são temas importantes, né, e, enfim, né, que não seriam facilmente encontrados em outro lugar que não no Burkecast.
Então, muito obrigado a todos, né, inclusive a ti pelo convite. Muito obrigado, doutor Carlos. A gente é que agradece. Vamos direto, doutor, ao tema, ou aquilo que deu o tema a esse episódio extra do Burkcast, que foi uma situação realmente desconfortável, midiática, envolvendo o seu nome, né? O seu nome foi veiculado recentemente e de forma distorcida pela grande mídia. O senhor foi citado na edição de 14 de outubro do jornal Hoje, da Rede Globo, que trazia o seguinte título: Vídeo com informação falsa sai do ar. E também foi citado uma reportagem do G1, que também pertence às organizações Globo, que a reportagem essa intitulada YouTube remove vídeo de fundação do Itamaraty sobre, aspas deles, nocividade do uso de máscaras, fecha aspas. Então, doutor Carlos Adriano Ferraz, por favor, explique em detalhes para a nossa audiência o que realmente ocorreu e o porquê dessa celeuma com a grande mídia, envolvendo o seu nome. Bom, na verdade, essa é uma história que vem de alguns meses atrás, que na verdade vem desde o início da pandemia, porque, enfim, né, como nós começamos a acompanhar algumas notícias ou ainda algumas narrativas apresentadas de uma forma dogmática, eu, né, enfim, como interessado em sempre saber, né, sobre a causa das coisas ou sobre o fundamento das coisas, enfim, porque essa é uma, digamos, é uma característica de todo pesquisador, né? Eu, enfim, sou pesquisador da área da filosofia, não sou um pesquisador da área da saúde, né? No entanto, eu tenho, né, digamos, os instrumentos, né, e um certo know-how sobre como pesquisar, né? Então, o que aconteceu foi que, logo no início da pandemia, surgiram alguns temas que me pareceram bastante debatíveis, pelo menos, ou ainda discutíveis, né? Como, por exemplo, o isolamento social forçado, né, que eu, inclusive, me manifestei sobre essa questão em algumas publicações, né, que foram divulgadas há uns meses atrás. Tratei disso em vários textos. E também, claro, surgiu a questão em relação à obrigatoriedade do uso de máscaras, né? Então, essas duas questões, inicialmente, elas foram apresentadas de uma forma tão dogmática e tão inquestionável que eu me senti, né, inquietado, né, e resolvi pesquisar sobre essas duas questões, né? Comecei a fazer uma pesquisa sobre a questão dos efeitos, né, ou mesmo sobre a questão da efetividade do isolamento social, né, e me pronunciei sobre isso em algumas ocasiões, e também passei a pesquisar e buscar por artigos que tratassem, né, da questão do uso das máscaras, sobre se elas eram realmente efetivas, se elas eram eficientes, né, no combate à Covid-19, ou ainda no enfrentamento, né, para se evitar uma eventual infecção, e também sobre se elas não causariam danos à saúde, né? Então eu comecei a pesquisar, busquei por vários artigos e fui fazendo as minhas leituras, né, desses textos. E nesse contexto surgiu, né, um convite para que eu participasse, né, de uma live na Fundação Alexandre de Gusmão, né, que é a FUNAG. É uma fundação vinculada de fato ao Itamaraty. E a live nem tinha como título, né, nocividade do uso das máscaras. Na verdade, a live era sobre o contexto pós-pandemia, né? Essa era a discussão geral. E não era apenas eu o convidado, né? Éramos 3 convidados e era uma conversa também, né? Como nós estamos tendo aqui, era uma conversa em que as questões iam aparecendo, nós íamos conversando. E lá num determinado ponto da conversa surgiu, né, a questão do uso das máscaras, né? Essa questão apareceu e eu me manifestei por acaso eu tenho algumas leituras aqui. Eu fiz algumas leituras, né, de uns textos, de uns artigos, e esses artigos eles apontavam para algumas preocupações em relação ao uso de máscaras. E nem eram artigos recentes, eram artigos mais antigos, né, que tratavam, por exemplo, né, sobre se a máscara poderia proteger contra o influenza. Enfim, né, eram descritas pesquisas feitas com cirurgiões, né, em que eles passavam por muitas horas usando a máscara, quais seriam esses efeitos da máscara sobre a sua saúde, enfim, né? Então eram uns artigos muito interessantes.
E eu fiz uma referência a esses artigos, né? Eu comentei, né, nessa parte da fala, né, que nem estava planejada, foi algo que surgiu causalmente no meio da nossa conversa, e eu comentei, olha, eu li alguns artigos e esses artigos eles nos mostram que elas não só podem não ser eficientes, né, ou seja, né, talvez elas não sejam apenas inócuas, mas talvez elas possam, inclusive, causar alguns problemas de saúde, né? E isso, de fato, está corroborado nos artigos que eu mencionei. E depois, né, da conversa, eu encaminhei por e-mail, né, para o organizador da nossa live os artigos, né, uma série deles, né, não lembro, uns 10 aproximadamente, né, não lembro agora quantos artigos eram exatamente, mas eram em torno de 10. E nesses artigos todos estavam as informações que eu havia levantado na nossa fala. E, de fato, acabou me surpreendendo, né, que justamente esse ponto da minha fala ele tenha gerado tanta discussão ou tanta polêmica, né? Inclusive um ex-ministro da Saúde havia entrado, né, com alguma ação junto ao TCU para que o TCU investigasse a FUNAG sobre a minha fala naquele ponto, etc. Né? E eu soube disso recentemente, na semana passada, né? Que haviam acontecido todas essas repercussões, né, desse ponto da minha fala. E eu fiquei, confesso, surpreso, até porque eu já falei sobre outras coisas, até mais polêmicas no passado, né, e pensei que aquelas coisas, né, sobre as quais eu já falei, elas seriam talvez mais objeto de polêmica do que essa em específico. Né? E como eu havia, inclusive, encaminhado os nomes dos textos, e esses textos foram, inclusive, publicados na descrição do vídeo, né, sob a descrição desse vídeo, né, em particular, porque como a live ela foi muito extensa, né, durou algumas horas, por uma questão de organização, a live ela foi posteriormente distribuída em partes. Né, e uma parte era essa, né, a parte em que tocava na questão do uso das máscaras. E na descrição do vídeo estavam todos os artigos, né, que eu havia encaminhado, né, as referências bibliográficas apareciam ali. Então me surpreendeu de fato que esse ponto da fala ele tenha gerado tanta repercussão, tanta polêmica, né? Inclusive com a remoção do vídeo, né, por parte do YouTube, porque, poxa, porque os artigos que embasavam a minha fala, eles estavam ali, estavam na descrição do vídeo. E muito me surpreendeu então que eu tenha sido acusado, né, de propagar fake news. Na verdade, isso antes da remoção do vídeo e antes, né, da referência no jornal Hoje da Globo, o jornal O Globo já havia, umas 2 semanas antes, publicado uma coluna em que me acusava de propagar fake news. Tá? E, enfim, né, então me surpreendeu bastante, né, que esse ponto tenha sido causa de tanta polêmica, porque na descrição do vídeo estavam os artigos nos quais eram encontradas as referências. Né? Então, como assim, né, acusar alguém de fake news por divulgar alguns artigos que questionavam a narrativa oficial, que na verdade hoje vem sendo aos poucos desmascarada. Né? Nós temos visto agora surgindo mesmo em alguns periódicos internacionais diversos questionamentos, né, sobre o uso das máscaras, sobre sua eficiência ou ineficiência ou mesmo nocividade. Né? Isso vem aparecendo em alguns artigos, em algumas revistas, né? Então, isso eu imagino que no futuro nós vamos ter uma clareza maior sobre, né, quem estava certo, né, sobre, né, quem estava com razão nessa discussão toda. Mas o ponto é que eu ali, naquele ponto da minha fala, eu fiz uma referência, né, a artigos que estavam na descrição do vídeo. Né, e me revelou muito sobre o atual estado de coisas o fato de ninguém dentre os críticos, né, dentre aqueles que me acusaram de fake news, e eu recebi alguns e-mails ofensivos, né, alguns e-mails agressivos, né, e me chocou bastante, né, essa agressividade, essa reação, porque, na verdade, eu estava apenas apontando para alguns artigos acadêmicos, alguns artigos científicos publicados em periódicos também científicos, né, sobre essa possibilidade de que elas não sejam nem eficientes e que talvez elas possam causar alguns problemas de saúde, né? Alguns problemas, dores de cabeça, queda do sangue e as consequências que advêm, né, desses estados, né, que são causados pelo uso prolongado da máscara, especialmente por pessoas saudáveis, né? Então me chocou bastante, assim, eu fiquei bastante chocado, né, com essa reação
porque revelou muito, né? Revelou que, de fato, no contexto atual, nós temos uma narrativa oficial, né, oficial entre aspas, né, que simplesmente nega qualquer informação que seja contrária a essa narrativa, né? Então, isso não é ciência. Na verdade, nós estamos aqui num ponto em que nós podemos aprender muito sobre ciência, né? E ciência, de fato, não é isso, né? Na verdade, eu, como professor de filosofia, e já pude, em alguns momentos, abordar a filosofia da ciência com os meus alunos, né? E nós estudávamos autores como Karl Popper, Thomas Kuhn, dentre outros, né? E eu lembrava que um dos critérios de cientificidade é justamente esse, o da falseabilidade, ou seja, nós não podemos assumir uma tese como sendo uma verdade absoluta, né? Isso é algo que ocorre, por exemplo, na religião, né? Na religião, eu não assumo a religião por partes, né? Ou seja, se o sujeito é católico, ele assume o dogma por completo, não é como não é como se ele estivesse comprando um plano de TV a cabo, né? Eu escolho esse canal, não escolho aquele. Não, o dogma é isso, o dogma é aceitar aquela verdade integralmente, né? Mas isso não é ciência, né? A ciência, até onde nós sabemos, né? Ela implica em diversidade, ela implica em debate, ela implica em nós trazermos para o debate informações que não se enquadram dentro daquilo em que nós acreditamos ou dentro daquilo que é a narrativa oficial. Então, me pareceu que nesse debate, e antes mesmo da questão das máscaras, mesmo na questão do isolamento social, eu percebia claramente que o que nós estávamos tendo ali não era ciência, embora se evocasse continuamente, né, o termo ciência, 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 mas na verdade não era ciência, na verdade era dogma, né? Ou seja, se assumiu uma concepção, né, que era favorável ao isolamento social e favorável à obrigatoriedade do uso de máscaras, e essas verdades passaram a ser indiscutíveis, né? Ou seja, nada que questionasse ou que problematizasse essas verdades, digamos assim, poderia ser trazido à tona. E eu cometi essa heresia, né? Na verdade, eu cometi a heresia de trazer à tona uma bibliografia que questionava essa narrativa oficial. Isso foi, então, na minha opinião, uma heresia, né? E eu fui, digamos, atacado, né, e acusado de propagar fake news, justamente por estar trazendo essas informações que não estavam visíveis para o grande público, né? Ou seja, se nós pesquisássemos, nós encontraríamos, né? Porque eu, que não sou da área da saúde, né, encontrei esses artigos, né? Eles estavam todos, né, todos os que eu citei, eles estavam disponíveis, né? Estavam no ar para acesso, né? Então eram artigos que qualquer um poderia acessar, estavam todos em inglês, né? Mas eram todos acessíveis, né? Então não era uma informação escondida, né? Era algo que, se alguém quisesse saber, encontraria, mas que dentro do atual contexto não poderia ser trazido à tona. E isso já vinha me chamando a atenção antes do ocorrido, especialmente em relação à questão do isolamento social, porque o que ocorria é que nós vimos sujeitos com prêmio Nobel, pesquisadores de Yale, de Stanford, né? um dos pesquisadores alemães epidemiologistas estando contra o isolamento, e esses sujeitos não entraram no debate, né? Eles foram marginalizados, né? Sujeitos que são autoridades mundiais, né? Na área da infectologia, na área da epidemiologia, e esses sujeitos foram simplesmente ignorados, né? Então, antes do que ocorreu comigo com relação a esse episódio das máscaras, eu já tinha percebido que não importa a qualificação do autor, ele pode ter prêmio Nobel, né? Mas como a narrativa oficial diz que o isolamento social é a melhor medida, né, o seu prêmio Nobel não vale nada, né? Ou seja, sua pesquisa não vale nada, né? Ou seja, em suma, ele é simplesmente e sumariamente, né, descartado. Então, esse é o ponto em que nós estamos. Nós estamos num ponto em que, ainda que nós apresentemos informações, ainda que nós apresentemos artigos e referências para as nossas posições, essas referências e artigos serão simplesmente ignorados porque eles não entram dentro da narrativa para corroborar a narrativa, né? Então, esse é o ponto que nós encontramos. É bastante chocante, num primeiro momento, né, especialmente para mim, né, que já venho, né, do ambiente acadêmico há um bom tempo, né, enfim, já passei por muitos anos, né, graduação, mestrado, doutorado, enfim, né, passei por todas as etapas
né, e processos, né, pelos quais nós passamos quando nós estamos numa universidade e almejamos uma vida acadêmica, né, mas fiquei bastante chocado por ver, né, como o dogma passou a viger, seja dentro da universidade, seja dentro da mídia, né, porque essa é a visão hoje oficial. A ideia hoje é essa, né, ou seja, nós temos que ser favoráveis ao isolamento social e nós temos que ser favoráveis ao uso obrigatório, né, de máscaras. Né? Essa é o dogma vigente. Né? E qualquer um que questione esse dogma ele é um herege. Então, doutor, na verdade, essa acusação... Sim. Doutor, eu queria pegar carona nisso que o senhor mencionou agora, porque o senhor falou sobre Claro. pessoas que não têm formação na área médica, mas que têm algum nível de informação sobre coisas que são razoavelmente óbvias, né? Por exemplo, pessoas que têm algum nível de informação, né, elas sabem que o uso prolongado e indiscriminado de máscaras pode acarretar alguns tipos de problemas, né? Isso é uma coisa que já é discutido, como o senhor mesmo mencionou aí, né? Por médicos, nós temos situações como, por exemplo, a hipoxemia, que é essa redução dos níveis de oxigênio no sangue, a hipercapnia, que é o aumento dos níveis de CO2 na corrente sanguínea. São situações que aparecem de forma, assim, contundente em alguns casos, né? Por exemplo, dores de cabeça, pessoas mais velhas que já têm algum tipo de debilidade, por exemplo, às vezes estão suscetíveis ao desmaio. Recentemente, o site technocracy.news, por exemplo, trouxe a declaração de uma neurofisiologista, uma neurologista, neurofisiologista e farmacologista alemã com um PhD chamada Margarete Gresbisson, e ela fez uma reportagem importante dizendo que o uso prolongado de máscaras em crianças é particularmente nocivo porque o cérebro humano é sensível à privação de oxigênio, especialmente sensível. Então, eu queria perguntar para o senhor, já que nós estamos em duas pessoas aqui que não são da área médica, mas que mantêm o bom senso e têm algum nível de informação, o que mais o senhor poderia acrescentar dentro desse quadro preocupante que é obrigações que estão sendo impostas por determinados setores da dita ciência, e eu acho interessante que a mídia usa um termo para tentar corroborar o que ela diz, que é a tal comunidade científica internacional. Eu não sei o que isso significa, né? Não sei, se o senhor souber, pode nos ajudar, né? O que significa comunidade científica internacional? Na verdade... Isso... Pois não. Na verdade, na verdade, é tão significativo quanto a categoria de especialistas, né? Nosso jornal escutou especialistas e eles disseram, né? Então, essa é uma forma muito vaga de colocar as coisas, né? Eu, diferentemente dessa estratégia, optei lá na minha fala por incluir os artigos, né? Então, não se trata de especialistas, né? Não se trata de comunidade científica, esses termos assignificativos, porque eles não denotam coisa alguma. Na verdade, são termos vazios, né? São expressões e termos absolutamente vazios, sem conteúdo. Porque eles não denotam aquilo, né, ao qual eles estão se referindo. Né? Ou seja, eles estão se referindo a alguém que defende a posição X, então apresente essa pessoa, apresente o seu artigo, apresente o seu estudo e mostre, né, olha, esses são os argumentos do especialista, né, ou ainda da comunidade científica. E a gente sabe hoje que a comunidade científica, eles falam como se houvesse novamente, isso é dogmático, né, porque eles falam como se houvesse a comunidade científica e que houvesse um consenso, né? O que é já contraditório com a própria ideia de comunidade científica, porque uma comunidade científica, de fato, é uma comunidade que conflita, né? É uma comunidade que entra em atrito, é uma comunidade que debate, é uma comunidade que discute, né? Então, na própria ideia de comunidade científica está a ideia, né, inerente a ela de debate, de discussão, de conflito. Isso é ciência. É como acontece, professor, né? O senhor me permite, eu acho que é importante a gente dizer isso para os ouvintes do Burkcast. Consenso não é um valor científico, né? Consenso é um valor
geralmente da área política, né? Quer dizer, a ciência ela está aberta ao contraditório, né? É o Constantemente dissenso, aberta, né? não é? Eu diria que a ciência ela é dissenso, né? Na verdade, a própria vida acadêmica ela deveria ser dissenso. Por que dissenso? Olha, porque tanto a comunidade científica quanto uma comunidade acadêmica, de uma maneira mais abrangente, elas devem ser uma comunidade plural, né? Ou seja, ela deve ser uma comunidade aberta ao pluralismo, aberta à diversidade. Nós temos que ter ideias diferentes. Nós temos que ter autores conservadores, nós temos que ter autores liberais, nós temos que ter autores, enfim, né, que defendam ideias progressistas. Existe um espaço para essas pessoas dentro da comunidade acadêmica e elas devem poder se manifestar, elas devem poder, a partir de razões, a partir de estudos, a partir de bons argumentos, elas devem poder sustentar as suas posições. No entanto, o que nós temos acompanhado é, como nesse exemplo das máscaras, né, uma negação do pluralismo, a negação da diversidade e uma procura por hegemonia. E aproveitando a tua fala, por exemplo, né, e eu aqui vou me repetir novamente aos artigos que estão lá na descrição daquele vídeo, né? Aliás, ele foi deletado, então não se tem mais acesso à bibliografia, mas eu publiquei uma nota aqui na nossa página do DPL, né, Docentes pela Liberdade, e publiquei ali uma nota, né, sobre esse fato, né, que aconteceu na semana passada, em que eu justamente trazia à tona esses questionamentos, né? Ou seja, eu tentava evocar a ideia de ciência e mostrar que, olha, né, não façam comigo, né, o que vocês estão fazendo, aliás, não façam com esses artigos que vocês estão fazendo comigo. Não se limitem a acusá-los de fake news. Leiam esses artigos, leiam as pesquisas, leiam os argumentos. E então, né, tentem apresentar argumentos que se oponham a eles, porque, de fato, nem esses artigos que eu cito são dogmáticos. Na verdade, por serem científicos, eles estão abertos ao debate. Mas o que nós encontramos nele, né, nesses artigos? Tu falavas da hipoxemia ou da hipercapnia, né? Mas se não bastasse isso ainda, o que também pode ser identificado nesses artigos é que, por exemplo, pacientes com câncer, eles tendem a ter com a hipóxia, por exemplo, né, com essa queda no nível de oxigenação do sangue, um agravamento do quadro, né, uma vez que o câncer ele se desenvolve melhor em microambientes com baixos níveis de oxigênio. E também, não só isso, né, esse mesmo baixo nível de oxigênio, ele nos torna mais propensos a inflamações, por exemplo, né, e que podem levar a diversas outras enfermidades, né? Então isso se encontra nesses artigos que eu posso até repassar aqui para ti depois, né, para colocar na descrição do vídeo esses artigos, mas eles estão ali na nota que nós publicamos na página do DPL. Nós encontramos que existem várias, digamos, complicações que podem ser oriundas, né, desse uso indiscriminado e obrigatório de máscaras por parte de pessoas especialmente saudáveis, né? E mais ainda, né, se sabe que essa queda, né, na oxigenação do sangue, a hipóxia, né, ela pode causar aterosclerose, né, que seria uma acumulação de placas de gordura, cálcio e outras substâncias nas artérias, o que levaria, por sua vez, talvez a infartos, derrames cerebrais. Isso está num artigo do autor chamado Savransky, né, que também está na descrição lá da minha nota, né, na página do DPL, e que estava na descrição do vídeo, né? Então, quando eu mencionei, né, esses problemas que eu mencionei agora, né, também aqui na nossa conversa, e que tu também havias mencionado na pergunta, eu não estava afirmando fake news, né, não estava propagando fake news, eu estava me referindo a artigos como esse que eu estou citando agora. Então, se tratam de pesquisas, né, pesquisas sérias, né, desenvolvidas muitas vezes com pesquisados, né, com pessoas que se submeteram a essas pesquisas, que ficaram usando máscaras, né, por um determinado número de horas. Inclusive, algumas dessas pesquisas elas são feitas com médicos, né, durante cirurgias, né? Então, eles medem, né, o nível de oxigenação do sangue antes, né, da cirurgia e medem depois da cirurgia, né, para ver o quanto caiu, né, o nível de oxigenação do sangue durante o período em que eles estavam realizando uma cirurgia lá num paciente. E aí, claro, eles começam a especular sobre as consequências dessa queda, né, do nível, né, de oxigenação do sangue
em termos da saúde desses pesquisados, né? O que poderia vir, né, a ocorrer em virtude dessa queda contínua na oxigenação do sangue. Então, na verdade, são pesquisas sérias, né? E algumas delas até bastante interessantes, né? Tem uma de um autor chamado Perlman, né, em que ele fala sobre, por exemplo, que com o uso, né, de máscaras, alguns vírus, né, em algumas situações, eles poderiam, né, migrar, né, para o cérebro pelo nervo olfatório. Né? Então, vejam o problema, né, que isso poderia causar, né, em termos dos efeitos, né, que essa, digamos, essa migração, né, desse vírus, né, pelo cérebro, até o cérebro pelo nervo olfatório poderia causar, né, especialmente, se eu não me engano, né, na parte cerebral que é responsável pelas memórias recentes. Então, são especulações, é claro, né, que poderiam vir a ocorrer em virtude do uso contínuo das máscaras, mas essas pesquisas estão muito bem embasadas, né? Então, isso digamos, nos traz a preocupação, né, sobre os efeitos, né, que isso tem sobre a saúde, assim como o próprio isolamento social. Né? Nós não podemos pensar, me parece, no uso obrigatório de máscara sem termos em mente também o outro dogma, né, que é o da necessidade de um isolamento social, que hoje nós sabemos, né, é altamente questionável, né, já vinha sendo questionado por muitos autores importantes, mas, e autores importantes, eu digo, não autores da mídia, não autores midiáticos, não youtubers, né, mas pesquisadores que receberam o prêmio Nobel, que são citados, né, no mundo inteiro, nas suas devidas áreas, que questionaram, né, desde o início, né, a medida do isolamento social tal como nós a adotamos. Né? Mas esses autores simplesmente foram deixados de lado. Então, eu acredito que o que ocorre hoje, né, nos revela muito sobre o atual estado de coisas da ciência também, né, infelizmente. Né? Ou seja, mostra que a ciência ela está também, né, num processo de degeneração, né? Especialmente nos últimos meses, né? Porque desde o início da pandemia nós escutávamos, né, todos os, digamos, especialistas, né, alguns deles youtubers, alguns deles sem qualquer formação, alguns que não eram da formação, não tinham formação na área da saúde, sendo influenciadores, né? E não só influenciadores do comportamento das pessoas, mas influenciadores de políticas públicas, né? Enfim, então isso é muito assustador, né? Que nós temos nos submetido a essa narrativa, né? Que não foi colocada sob o crivo de uma devida crítica, de um devido contraditório, né? Como tu havias falado antes. Professor, o senhor citou uma ponta do problema, que é a atual situação da ciência, né? Eu queria citar a outra ponta do problema, que é a mídia, né? Porque a grande mídia, de forma geral, e eu acredito que os nossos ouvintes aqui, em geral, concordam com isso, ela tem se comportado de uma forma, eu diria, absolutamente desprezível e abjeta no que tange a cobertura dessa pandemia, desde o princípio. Por exemplo, eu vou citar apenas alguns exemplos aqui, né, que são conhecidos de todos. Ela tem sido um instrumento de terror constante sobre a população, com fixação em número de mortos, numa contagem infindável, né, imparável, e que naturalmente só pode aumentar, porque mortos não ressuscitam, né? Pelo menos não é uma coisa corriqueira que isso aconteça, né? A mídia tem se posicionado desde o princípio, e isso também é de uma forma muito clara, contra as alternativas de medicamentos off-label para o tratamento precoce da doença, especificamente a hidroxicloroquina, né? Especificamente. Poderíamos citar outros aí, né? A ivermectina também. Mas isso é algo que aconteceu, doutor, e eu tenho acompanhado isso pela mídia desde o princípio. E eu chamo o princípio, nesse caso, daquele dia em março, que foi a declaração do presidente Trump, né? Foi logo que o presidente Trump veio a público falar, eu acho que foi o primeiro pronunciamento dele sobre a doença, o remédio é citado. A partir dali, eu fiz questão de acompanhar
o que a grande mídia ia dizer sobre isso? Já desconfiado que eles estariam, porque eu já havia percebido o viés da narrativa midiática, eles iriam se posicionar contra. E aqui, só abrindo um parêntese, nesse caso particular, o presidente Trump fala sobre a medicação num dia, e no dia seguinte, a Globo News, numa nota de rodapé das suas notícias, daquelas notícias de rodapé, ela já traz a notícia dizendo que a Anvisa declarava que a hidroxicloroquina não era recomendada para o uso. Ou seja, era como se a Anvisa já tivesse em 24 horas o resultado de estudos contra a hidroxicloroquina, o que é absolutamente impensável, né? Muito bem, então, além disso, a mídia ainda tem feito lobby em prol de um programa de vacinação global, mesmo diante dos riscos claros de uma vacinação feita com substâncias desenvolvidas em curto espaço de tempo, o que foge completamente à tradição do desenvolvimento das vacinas mais seguras, né? A mídia tem defendido e tem feito isso de forma acrítica organizações transnacionais que assumiram posições que eu diria são comprometedoras e também contraditórias nesse problema, como é o caso da OMS, né? E agora, sobretudo, e essa é a razão aqui da nossa conversa, a mídia tem aplaudido repetidamente medidas de cerceamento e de censura sobre opiniões contraditórias e sobre questionamentos que precisam ser feitos, doutor, em momentos delicados como esse. Porque nós não advogamos que se fale exclusivamente contra máscaras. Nós queremos que o diálogo aconteça. Nós queremos que a mídia cumpra o seu papel e possa trazer os dois aspectos de uma situação ou de um tema, não é? Que é o que não está acontecendo. Então, na sua opinião, doutor Carlos Adriano Ferraz, por que isso tem acontecido? Por que, na sua opinião, a mídia, quase que em uníssono, tem se posicionado de forma, eu diria, tão contrária ao seu princípio de informar bem as pessoas? Quais seriam os interesses obscuros por trás desses grupos midiáticos ao se posicionarem dessa forma? Em primeiro lugar, aproveitando os teus exemplos, de fato, hoje a mídia, e quando eu falo aqui a mídia, eu estou me referindo à mídia de uma maneira mais abrangente, ou seja, aquela mídia tradicional, aquela mídia que não surgiu recentemente, porque a mídia mais recente, ela é uma mídia, digamos, mais descentralizada, né? Ou seja, são movimentos que surgem isoladamente e que vão ganhando espaço, né? E a mídia tradicional, que, digamos, no Brasil é representada, por exemplo, pela Rede Globo, né, e seus tentáculos, digamos assim, né, jornais e outras redes, né, eles de fato assumiram uma postura dogmática em relação a essa questão, e eu não diria apenas dogmática, eu diria politizada, inclusive, né? E veja, essa questão da hidroxicloroquina, por exemplo, ela é bastante delicada, porque hoje nós sabemos sites, jornais, perfis no Facebook que citam esse uso, né, do medicamento. Esses meios, esses indivíduos, eles são simplesmente deletados, né? Mesmo que publiquem artigos acadêmicos favoráveis ao uso da hidroxicloroquina. Isso é o que está acontecendo hoje. Hoje, alguns jornais e alguns indivíduos que tentam, né, publicar nas suas redes pesquisas, né, eu não estou falando nem de opiniões, né, não estou dizendo que eles estão publicando as suas meras opiniões nas redes sociais, e, enfim, né, em seus jornais. Eles estão publicando artigos, né, eles estão fazendo referências a artigos acadêmicos, artigos revisados por pares e que, enfim, né, tem bons argumentos. De volta ao que eu dizia antes, eles não apresentam a verdade, mas eles apresentam bons argumentos e, por serem bons argumentos, eles precisam ser, pelo menos, estudados. Eles precisam ser trazidos para dentro do debate. E o que a mídia faz? A mídia simplesmente os deleta, né, arbitrariamente. Ela não questiona o conteúdo
dessas pesquisas, o conteúdo dessas matérias. A exemplo do que aconteceu comigo na semana passada, em que aquilo que eu estava apresentando ali como base para a minha fala sequer foi questionado, né? Simplesmente não foi questionado, não foi citado, não foi referido. Algo semelhante acontece com relação também ao uso da hidroxicloroquina, né? Então, hoje nós sabemos, existem vários estudos, né, do Didier, lá na França, por exemplo, que mostram uma alta eficiência do uso dessa medicação, desde que prescrita no momento inicial da doença, né? Ou seja, na fase viral, especialmente, né? Hoje há vários estudos. E, novamente, eu não sou da área da saúde, né, mas eu já vi vários artigos, né, sobre isso, justamente porque, como pesquisador, né, e como alguém que busca pela verdade, eu tenho que pesquisar, eu tenho que buscar, eu tenho que ler, né, as diversas opiniões. E o que chama a atenção de quem está buscando pela verdade é que algumas posições elas são sumariamente deletadas. Isso é um sinal, né? Na verdade, alguém que busca pela verdade começa a pensar seriamente que eles certamente devem ter alguma coisa a dizer, senão não estariam sendo deletados dessa forma, né? Então, e quando nós pesquisamos efetivamente esses textos, né, quando nós vamos aos artigos, nós encontramos ali bons argumentos mostrando que há sim, né, uma alta, digamos, probabilidade de eficiência no uso da hidroxicloroquina, desde que seja prescrita no momento adequado, né, que é na fase inicial da doença, né, o uso precoce, né, da hidroxicloroquina, né, e da azitromicina também, né. Enfim, então existe um protocolo, né, de tratamento da doença, desde que ela seja identificada no seu início, né, e que o tratamento seja aplicado imediatamente. O grau de efetividade, de eficiência, né, desse tratamento é altíssimo, né? A probabilidade, né, de o sujeito se recuperar é muito alta, né? Enfim, então há certamente um interesse econômico por detrás disso, uma vez que, claro, né, uma vacina não vai ser tão barata quanto a hidroxicloroquina, né, que é uma medicação aberta, enfim, né, que é um medicamento barato, e que está aí, né, disponível há uns 70 anos, né. É um medicamento que, enfim, né, dificilmente vai causar maiores problemas ou efeitos colaterais, né. Existem interesses que são os interesses farmacêuticos, né, interesses de indústria farmacêutica, né, dos criadores de vacinas e de medicações, etc., né? Então existe sim um grande interesse econômico por detrás disso. Eu não tenho dúvidas, né, desse interesse por detrás, né, dessa guerra contra um medicamento que é baratinho, né? Então é fato que o interessa mais, né, a venda, né, de um medicamento caro do que, enfim, né, que as pessoas busquem o tratamento em um medicamento barato. Esse é um ponto. E outro ponto, me parece, é a questão, como tu mencionavas, né, do Trump, né, da reação da mídia à fala dele, e não de uma reação local, mas uma reação em nível mundial, né, que é algo muito semelhante ao que acontece aqui com o nosso presidente Bolsonaro também, né? Ou seja, né, se ele diz que o medicamento X é bom, a mídia imediatamente vai para cima para dizer que ele não é bom. E se ele diz que o medicamento X é ruim, a mídia vai logo para cima para dizer não, ele é bom. Então, na verdade, o que a grande mídia vai defender é exatamente o contrário daquilo que presidentes, né, como Bolsonaro e Trump dizem. Então, existe uma politização da discussão da pandemia também. Isso, me parece, já está evidente há algum tempo, né? Na verdade, desde o início, né, da pandemia, nós vemos claramente que existe uma politização do problema, né? Infelizmente, há essa obsessão, né, em mostrar o número de mortos, em fazer parecer que é algo muito maior, né? E a gente ainda lembra, né, lá do início, né, de quando se falava que nós teríamos milhões de pessoas pelas ruas mortas, né? A impressão que nós tínhamos é que seria enfim, né, que nós estaríamos tropeçando em mortos pelas ruas, né? E não foi algo tão grave assim, né? Ao final, né, nós vimos que embora, claro, né, algumas pessoas tenham, de fato,
ido a óbito, né, por conta da doença, o número não foi, né, tão expressivo quanto aquilo que havia se projetado lá no início, né? Então houve sim, a meu ver, uma certa politização, e também essas outras estratégias, né, como causar pânico, causar o terror, o caos, em alguma medida, e, claro, a violação das nossas liberdades. Esse é o ponto importante também que tu havias comentado, né, na pergunta, né, que nós tivemos, né, nos últimos meses, uma violação da nossa liberdade de uma tal forma que eu não consigo lembrar, né, de algo semelhante, não no Brasil, né, nas últimas décadas, né? Ou seja, eu nunca vi, né, ao longo da minha vida, um estado de coisas em que nós tivéssemos tido a nossa liberdade de expressão, liberdade de deslocamento e até mesmo a liberdade econômica, né? Porque, enfim, né, são centenas de milhares de empresas fechadas, são milhões, né, de pessoas desempregadas. Enfim, então a nossa liberdade, nas suas mais diversas expressões, ela foi totalmente violada durante esse período de pandemia, né? Professor, Basta ver a questão da liberdade de expressão. Nós não podemos... Sim, professor, isso que o senhor está mencionando agora sim. é algo que eu realmente tinha em mente perguntar ao senhor, porque nós estamos vendo, né, na situação atual, um rumo assim muito assustador que o Ocidente está tomando. E aí eu queria, para levar essa questão para o senhor, me lembrar do que disse aquele famoso judeu conservador americano, Dennis Prager, que é conhecido aqui no Brasil em virtude da PragerU, né, Prager University, porque ele é bastante famoso, os vídeos são bem instrutivos, bem rápidos e fáceis de serem apreendidos, né? Então, o Dennis Prager, ele lembra, num dos seus comentários, ele destaca 4 pontos que, segundo ele, caracterizam o surgimento de um Estado policial, que, segundo ele, seria assim, o prelúdio de um Estado totalitário, né? Então, ele cita, por exemplo, e isso que o senhor já mencionou aí, né, leis draconianas que privam o cidadão dos seus direitos elementares, né? Por exemplo, direito de ir e vir, coisas que nós vimos de forma corriqueira nesses dias de pandemia. Pessoas sendo presas, mulheres sendo presas em praça pública, simplesmente por estarem sentadas. E agredidas, inclusive, né? Agredidas por brutamontes, 3, 4 homens, assim, e sem que feministas digam qualquer coisa, né? Ponto número 2. Uso excessivo da força pelo aparato de coerção do Estado, seja polícia militar, polícia, guarda civil metropolitana, para realizar essas privações dos direitos básicos, né? Gente sendo presa na praia, sendo retirada do mar, e isso não apenas no Brasil, diga-se de passagem, né? Terceiro lugar, estímulo pelo Estado para que as pessoas, e também eu diria pela mídia, né, para que as pessoas se vigiem mutuamente, que é uma característica típica de sociedades que vivem debaixo de regimes totalitários, né? O indivíduo está com medo e ele denuncia o vizinho, ou denuncia o amigo, ou denuncia pai, mãe, irmão, primo, né? E por último lugar, mas não em último lugar, em termos de importância, Dennis Prager cita o amplo apoio da mídia a essas medidas e a adesão dela à narrativa oficial do establishment. Então, a partir do conhecimento que o senhor tem da matéria hoje, com a sua pesquisa, e também a partir da experiência desagradável que o senhor teve com esse episódio, envolvendo aí a Rede Globo, as organizações Globo, o senhor concorda com o Dennis Prager que nós já estamos experimentando agora nas várias democracias do Ocidente os primeiros sintomas da formação de um Estado policial? E eu diria, aproveitaria para emendar nessa pergunta o seguinte: é muito exagerado a gente pensar que a mídia atual, ou a mídia tradicional, como o senhor chamou, né, ela está cada vez mais se assemelhando ao famoso Ministério da Verdade previsto por George Orwell na sua obra 1984?
Eu penso que, infelizmente, essa descrição que o Dennis Prager oferece, né, sobre o Estado totalitário, ou sobre como nós estamos adentrando, né, nesse Estado totalitário, ela é muito pertinente e apropriada, e, na verdade, quando nós lemos o livro do Orwell, né, ou até mesmo assistimos ao filme, né, nós pensamos, né, que se trata de uma realidade distante, de algo que nós, enfim, nunca vamos viver, né? Mas o fato é que nós estamos hoje vivendo exatamente essa descrição de uma distopia totalitária, né? A meu ver, é o que nós estamos observando concretamente hoje. E é por isso também que talvez o George Orwell venha sendo muito citado hoje em dia, né? Atualmente ele é muito citado, né? O Huxley também, o Admirável Mundo Novo, é muito citado frequentemente, né? Porque as pessoas lembram, né? A realidade vai fazendo com que elas lembrem desses livros, né? Que lá no passado eram meras distopias, né? Mas que hoje, né, elas vêm se tornando realidade, né? Ou seja, a nossa realidade em democracias supostamente constitucionais, voltadas para os direitos humanos, para a liberdade, etc., né? Então, nós temos visto empiricamente essa força sendo aplicada, e o que a pandemia fez, a meu ver, foi ter criado, digamos, a ocasião para que isso pudesse ser implementado, né? Então, ela foi digamos, uma ocasião muito pertinente para ditadores ou para aqueles que têm um espírito ditatorial, porque permitiu a eles que justamente pudessem cercear as liberdades individuais, né? O sujeito ele foi impedido de circular, ele foi impedido de abrir o seu negócio, ele foi impedido de se relacionar com outras pessoas, ele foi impedido enfim, de fazer aquelas coisas que eram parte do seu cotidiano até então, especialmente suas liberdades. E também passou a lhe impedir de opinar, né? Ou seja, de usar da sua liberdade de expressão. Um exemplo disso foi o que ocorreu comigo agora, mas não só comigo, né? Existem situações ainda mais dramáticas, né, vividas por outras pessoas. Eu não participo de redes sociais, mas eu sei de pessoas que tiveram seus perfis deletados, que tiveram seus vídeos deletados. E por quê? Olha, porque eles expressavam ali algumas das suas opiniões relacionadas com a pandemia, né? Relacionadas com a questão do uso da hidroxicloroquina, relacionadas com a questão do isolamento social, enfim, né? Então essas pessoas tiveram as suas expressões simplesmente deletadas. E aí, claro, a mídia veio em suporte, né, do establishment, né? Então, é o ponto, né? O establishment foi, digamos, o determinante, né, para que certas narrativas fossem mantidas como dogma, né? Então, essas posições que hoje são as posições, digamos, oficiais, entre aspas, né? Oficiais porque elas fazem parte da grande mídia, né, da mídia em geral e, enfim, né, de uma parte considerável dos governos também que aderiram a essa narrativa. Essa é a narrativa oficial, né? Essa é, digamos, a visão oficial, e acabou constituindo uma espécie de Ministério da Verdade, de fato, né? Ministério da Verdade na medida em que nós temos indivíduos, né, que simplesmente determinam, isso é fake news. Por exemplo, quando eu tive inventei, né, essa situação na semana passada sobre a questão, né, das máscaras, o que foi dito, né, tanto nas matérias do G1, do Globo, ou mesmo do jornal Hoje, né, o que foi dito foi fake news, né, ou seja, ele está propagando fake news. Mas qual é o critério? Qual é o critério para definir que aquilo que eu estou falando é fake news? Como assim eu estou propagando notícias falsas? Como pode ser uma notícia falsa se ela está embasada por diversos textos, por diversos artigos acadêmicos? Ora, se ela é falsa, não se trata de simplesmente dizer que eu estou propagando fake news, mas se trata de mostrar que aquelas pesquisas que estão ali sendo citadas, elas estão equivocadas e que elas estão erradas. Esse é o ponto. É assim que funciona, ou deveria funcionar, a ciência, né? Ou seja, nós deveríamos questionar o sujeito a partir do conteúdo daquilo que ele está afirmando. O conteúdo daquilo que eu afirmei estava nos artigos citados. O conteúdo da defesa que é feita do uso da hidroxicloroquina
está nos artigos que são citados, nas pesquisas que estão citadas, no uso concreto e real dessa medicação nas pessoas que estão com a enfermidade e do sucesso desse uso, que pode ser inclusive mensurado, como fez o Didier lá na França. Então, esse é o ponto, né? Acusar alguém de estar propagando notícias falsas demanda daquele que acusa a demonstração de que o conteúdo daquela notícia não é verdadeiro, que ele é falso. Então, o ônus, né, digamos assim, da argumentação recai sobre aquele que não aceita o argumento do outro, porque afinal de contas o outro apresentou o seu argumento, o outro apresentou, né, a sua, digamos, tese embasada teoricamente, empiricamente e assim por diante. Então, aquele que não está contente com ela deve simplesmente se opor apresentando um contra-argumento. Mas dizer que é fake news é uma postura bastante dogmática, totalitária, né? Porque ela simplesmente não justifica o que está dizendo. É como quando um filho pergunta para o pai, por que eu não posso fazer isso? E o pai diz, por que não? Né? Enfim, claro, há situações em que o pai deve se comportar dessa forma, mas nós estamos falando de ciência. Na ciência as coisas não podem ser assim. Olha, professor, eu não concordo com a sua posição. Ok, mas por que não concorda? Ah, porque eu não concordo. Ponto. Né? Isso não é um argumento. Né? Isso não é uma discussão científica. Né? Isso é simplesmente ridículo. E esse é o ridículo que nós estamos vivendo hoje, né, no contexto, inclusive acadêmico. Né? Inclusive acadêmico, e não é de agora, porque claro, nós estamos agora falando de uma questão mais atual, uma questão desse momento, uma questão que nos preocupa hoje, né, que é a questão da pandemia, a questão da Covid-19, a questão do uso de máscaras, isolamento social, etc. Mas algo similar já acontecia antes, né, inclusive no meio acadêmico, quando certas posições, por serem conservadoras ou por serem liberais, elas sequer eram levadas em consideração, ou ainda sequer são levadas em consideração. Por que elas não são aceitas? Por que não se acusa o sujeito a partir dos seus argumentos? Olha, porque não se entra no mérito, né, da posição. Simplesmente se quer rechaçá-la. Esse é o ponto todo hoje. Né? Nós não estamos discutindo argumentos. Nós não estamos discutindo se o outro ele possui razões. Nós estamos impondo uma narrativa e qualquer um que a questione, independentemente do argumento que ele tem, independentemente dos fatos, ele está errado. Ou seja, ele está propagando fake news. Então, hoje, o termo, a expressão fake news se tornou uma espécie de mantra. É um mantra que se evoca quando alguém fala algo que não está de acordo com a narrativa. Se alguém fala algo que questiona, algo que coloca riscos à narrativa oficial, olha, então esse sujeito está mentindo, esse sujeito está propagando mentiras. Portanto, temos que eliminá-lo, né? Ou seja, temos que ridicularizá-lo, temos que, enfim, né? Temos que atacar a sua pessoa, temos que acusar ele de estar propagando fake news, de que ele não tem qualquer base, simplesmente ignorando essas bases. Né? Então, esse é o atual estado de coisas, né? Em que nós estamos vivendo, infelizmente. Né? E, claro, uma das principais vítimas dessa situação é, além, né, da nossa liberdade, a própria verdade. Então, que aqui já não importa mais. Né? Então, aqui a verdade, ela como diria um sofista no texto de Platão, a República, né? Ele fala, num determinado ponto, que a justiça é o interesse do mais forte. Né? O sofista Trasímaco. Né? Ele diz a justiça é o interesse do mais forte porque o mais forte é o que decide o que é certo e errado, e ponto. Nós estamos tendo uma experiência similar a essa agora com relação à verdade. Né? A verdade é o interesse do mais forte, atualmente. Né? Ou seja, se o mais forte diz que a verdade é essa, então, ponto, essa é a verdade, ninguém questione. Qualquer um que se opor a essa verdade, né, estará mentindo, obviamente. Porque se o establishment nos disse que a verdade é que a hidroxicloroquina não funciona, que ela é nociva, então se eu argumentar que ela é eficiente, que ela funciona, eu estou, obviamente, mentindo. Então essa é a situação atual. Né? Então não há muito como debater nesse contexto. Inclusive na minha nota de resposta, né, a essa situação toda da semana passada,
essa nota que eu publiquei na nossa página do DPL, eu colocava como ouvinte, né, eu me dirigia às pessoas de boa vontade, às pessoas intelectualmente honestas. Né? Por que eu me dirigia às pessoas intelectualmente honestas? Ora, porque as pessoas intelectualmente honestas, elas estão abertas a ouvir o contraditório. Essas pessoas, as que estão acusando, né, aquele meu vídeo de propagar fake news, por exemplo, elas não estão sendo honestas intelectualmente. Né? Então, e não adianta, então, se quer discutir com essas pessoas. Né? Eles simplesmente não vão ouvir. Né? Então, nós temos que nos dirigir àqueles que são honestos intelectualmente e que buscam pelo contraditório, que buscam pelas posições diversas, né? Que é o que acontece com aqueles que procuram, por exemplo, né, o Burkcast, né? Eu acho que esse é o ponto interessante, né? De iniciativas como essa, né? Porque elas abrem espaço, né, para as pessoas honestas intelectualmente, para as pessoas que querem ouvir aquilo que não representa um dogma, né, tal como a mídia tradicional nos impõe. Né? Então, eu concordo com o Dennis Prager, né? Eu acredito que nós estamos hoje sob, né, o domínio de um Ministério da Verdade, um ministério que envolve instituições, judiciário, né, algumas instituições políticas também, né, e, claro, a grande mídia. Né? Eles, em conjunto, formam hoje esse Ministério da Verdade que tenta coibir de todas as formas qualquer manifestação que seja contrária ao seu dogma. Né? Tem todo um caráter, né, parece meio, meio religioso nisso tudo, né? Ou seja, nós temos aqui o nosso dogma, a nossa verdade, né? E todo aquele que não se submete a ela é um herege e deve ir para a fogueira. Né? A fogueira, nesse caso, né, é a execração pública. Né? Sem dúvida nenhuma, professor. Nós estamos vivendo aquilo que o apóstolo Paulo dizia ao seu pupilo Timóteo, né? Tempos trabalhosos, né? Estamos vivendo em tempos trabalhosos, tempos difíceis, diante desse quadro todo assustador, né? Que eu nós acho que temos enfrentado. eu imagino, todos os tempos tiveram as suas dificuldades, né, particulares, mas hoje nós estamos em um tempo particularmente difícil, né? Um tempo Sem bastante dúvida. difícil, né? Sem dúvida nenhuma. Meu caro professor e doutor Carlos Adriano Ferraz, estamos chegando ao final dessa edição especial do Broadcast e eu acredito que foi um tempo muito esclarecedor para os nossos ouvintes de forma geral. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado ao senhor pelo tempo que o senhor nos dedicou, sempre enriquecendo a nossa reflexão com a sua experiência, o seu conhecimento. E para a gente encerrar, alguns segundinhos aí para suas palavras finais, por favor. Bom, eu quero primeiro agradecer novamente, né, reiterar meu agradecimento por esse espaço aqui novamente oferecido pelo Burkcast, né, para que nós possamos, para que nós pudéssemos, né, conversar sobre temas temas como esses, né? E, apesar de tudo, né, reiterar que é importante, né, nós nos mantermos resolutos na busca pela verdade. E isso implica em nós buscarmos pelas informações, nós pesquisarmos, lermos, não ficarmos apenas com aquela visão comum, né, que nos é apresentada pela grande mídia. Né? E, infelizmente, hoje, boa parte, né, das pessoas está realmente abandonando a grande mídia. Nós vemos aí uma queda, né, a própria Rede Globo, né, sofre continuamente de uma queda, né, na sua programação. Ou seja, isso é um sinal, né, de que essas mídias, né, elas estão perdendo a credibilidade. Né? Ou seja, as pessoas estão se dando conta, né, as pessoas estão se apercebendo que as informações que são apresentadas ali não são confiáveis. E por que as pessoas se dão conta disso? Ora, porque elas têm outras fontes. Né? Existem outras fontes hoje. A mídia ela está hoje imensamente descentralizada. O advento, né, das redes sociais, o advento da internet, os problemas, né, que nós podemos identificar, né, nessas redes, né, ou na própria internet. Apesar de todos esses problemas, também há muitas coisas boas, né,
nessas redes, nesses jornais alternativos, nesses canais do YouTube, enfim, né? Hoje a informação ela está bastante disseminada, né, por vários meios, de tal forma que as pessoas têm acesso digamos, pesquisas, a opiniões, a artigos, enfim, né, elas têm acesso a informações que elas não teriam se não houvesse, né, essa pulverização pelas mais diversas mídias. Então, eu gostaria assim, de deixar digamos, uma recomendação, assim, uma orientação nesse sentido, né, de que as pessoas busquem por essas informações alternativas. Não que elas busquem essas informações como dogmas também, né, mas que busquem como contrapartida, né, ou seja, não fiquem restritos àquilo que é oficial, né, aquilo que é uma narrativa dogmática, né, porque nesses outros meios elas certamente encontrarão contrapartidas, contra-argumentos e opiniões que são divergentes, né? E importa, né? Importa nós buscarmos por essas informações, porque elas às vezes nos causam alguns insights, né, sobre o que está realmente em jogo, né? E foi algo que aconteceu comigo, né? Ou seja, eu acompanhei na mídia tradicional as primeiras notícias sobre a pandemia, referentes à questão, né, do isolamento social, da obrigatoriedade de máscaras, mas em um determinado momento eu comecei a ficar um pouco intrigado, né, sobre como aquelas posições elas eram dogmáticas, né? Então eu fui, né, buscar por outras informações, fui pesquisar, né, em outros sites, né, e artigos, etc. E acabei encontrando uma bibliografia bastante rica que colocava em questão, né, tudo aquilo que nós estamos vendo desde o início da pandemia, né? Então aí foram aparecendo essas outras informações. Mas claro, né, não são informações que aparecem, né, de forma muito fácil, né, na mídia, né, na mídia em geral, e que também, quando aparecem, às vezes são deletadas, né, como aconteceu com essa minha fala lá na live da FUNAG, né, que simplesmente foi deletada, né, mas felizmente essas informações ainda estão disponíveis e nós vamos encontrá-las se nós pesquisarmos. Então digamos, a minha orientação nesse sentido é essa, né? Sempre devemos buscar pelas informações pulverizadas, né, nas mais diversas mídias, né? Devemos sempre buscar por artigos sérios, né, artigos pesquisas, né, artigos que representem pesquisas sérias, como esses que eu cito ali na minha fala, né, uma vez que eles nos dão assim, uma nova visão, uma visão divergente daquela que é apresentada na mídia. E isso importa, né, porque é muito em jogo aqui, né? Nós sabemos que o isolamento social nos trouxe, né, um dano terrível, né, um dano para a economia, um dano para a saúde, e nós também estamos vendo que é possível, né, que outras medidas, né, como a da obrigatoriedade dos máscaras, também pode estar trazendo problemas à nossa saúde, por exemplo, né? Razão pela qual nós temos que buscar, né, as informações das mais diversas perspectivas, e não apenas daquela que é apresentada pela narrativa, digamos, oficial, né? Então, nesse sentido, apesar de ser um tanto quanto desagradável, né, nós sofremos ataques quando nós nos manifestamos, esse é o preço da liberdade, né? Então, a liberdade ela traz esse ônus, né? O ônus de nós nos responsabilizarmos, né, pelo que nós estamos dizendo, mas também, muitas vezes, né, sermos, digamos, vilipendiados, né, ou até mesmo considerados hereges, né, em virtude das posições que nós mantemos, né? Mas esse é o preço da liberdade. É o preço não só da liberdade, mas é o preço também da individualidade, né, de sermos indivíduos que não aceitam ser massificados, né? Enfim, né? Então essa seria a minha, digamos, minha observação final aqui, né? Perfeitamente, professor Carlos Adriano Ferraz. Então, nosso agradecimento. Eu queria dizer aos nossos amigos ouvintes que as referências que o doutor Carlos Adriano Ferraz usou na sua palestra, nós colocaremos aqui na descrição do vídeo. E também quero informar aos nossos amigos que o Dr. Carlos Adriano será novamente convidado para estar conosco aqui no Burkcast para falarmos sobre um outro tema
que não é assim de todo tão distante deste, que é a influência ideológica e a formação de movimentos revolucionários e de cunho terrorista a partir das universidades. Nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema que tem um lastro histórico importante, e o professor Carlos Adriano Ferraz estará conosco daqui a alguns meses para nos abrilhantar o nosso trabalho no Burkcast com seu conhecimento. Audiência Conservadora do Brasil, muito agradecido pelo prestígio que você tem dado ao Burkcast. Se você perdeu algum episódio, confira as edições passadas na plataforma da sua preferência: YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple e Google Podcasts, Breaker e Anchor. O seu like e o seu comentário são sempre muito bem-vindos e muito importantes para nós. Se você gostou do conteúdo, eu peço a gentileza de você compartilhá-lo com os amigos. Eu espero revê-lo no próximo episódio do Burkcast. E não se esqueça do recado presente em 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Um grande fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.